Você está ouvindo o Aurora Cast. Prepare seu chá, seu café ou pegue seu vinho e venha partilhar da experiência Aurora. Desfrute de um momento de relaxamento, diversão e uma conexão com o seu íntimo, ouvindo nossos papos, fofocas e reflexões. Oi, eu sou a Gabi Orsini. Eu sou o Cris Rantin. Eu sou a Cris Siqueira. Bem-vindos a mais um episódio do Aurora Cast, esse seu podcast maravilhoso que eu sei que todo mundo ama e morre de saudade, como a gente morre também. E eu queria muito lembrar todo mundo que o Aurora Cast não tem rede social, não tem um lugar que você vai encontrar a galera do Aurora especificamente ali, porque estamos fluidos em vários perfis. Você pode encontrar a gente no meu perfil, a Cris Siqueira, no da Gabi Orsini, no do Cris Rantin, em todas as redes sociais, e lá você pode desfrutar do Aurora Verso, que é o nosso conteúdo particular. Muito também. Bom. E meio que complementa o universo do Aurora Cast, porque aqui a gente só faz o grande encontro desses três perfis. A conversão. Então, conversão. Exato, a conversão. Então, comente aí o que você está gostando do Aurora, qual conteúdo você gostaria de ver no Aurora. Participe, comente nas nossas redes sociais. Quando o episódio sair, provavelmente aí vai ter um corte ou outro saindo também para lembrar vocês. Republiquem, avisem seus amigos, apresentem o Aurora Cast para os seus amigos. E deixe comentário também no Spotify, que a gente está sempre lendo e sempre comentando por aqui. E hoje o que falaremos, Cris Rantin? Olá, amigo ouvinte. Você deve estar se perguntando, se você não leu o título desse vídeo ou desse conteúdo, qual é o nosso tema? E eu venho aqui te responder. O nosso tema é uma paixão antiga. É aquilo que conquistou a gente na juventude, outrora passageira. A gente vai falar de Crepúsculo, essa saga da Stephenie Meyer, que está fazendo aniversário agora, com muita expectativa. Muita gente achou que ia ter mais um livro, ela não lançou esse livro, e agora o que vai acontecer? O que a gente faz, hein, dona Stephenie Meyer? A gente veio para a Aurora Cast discutir, e é isso. A gente se revolta e faz uma nota de repúdio aqui, falando como essa mulher comemora 20 anos e não lança nenhum um conto novo, nenhum um parágrafo diferenciado, sabe? Eu tenho uma teoria, gente. Vai ter animação, né? Vai. E aí eu acho que entrou uma boa grana na conta. Aí ela falou, eu não sou obrigada. Deixa, né? A conta tá ótima. Quando estiver esvaziando, aí eu penso nesse vem aí. Faz sentido, é uma boa teoria essa, faz bastante sentido. Porque, que ela apareceu no evento toda repaginada, né? Com o cabelo loiro, assim, ó, hidratadíssimo. Então, realmente deve ter entrado uma boa grana nisso, viu? E ela vivia com cabelo sebento, né? Sempre viveu a vida inteira aí com cabelo sebento. Sempre apareceu assim. Agora tá como? Dinheirinho da Netflix, né? Porque foi a Netflix que comprou os direitos de adaptação para uma animação. A gente pode, inclusive, falar sobre as adaptações por streaming. Eu acho que é um bom tema para a gente ter aí no Aurora Cast futuro, de olhar para as adaptações literárias a partir de cada streaming, porque cada um tem o seu jeitinho muito particular de cuidar tanto dos autores quanto das adaptações. Eu acho que é um tema que pode vir aí no Aurora Cast. E vou anotar aqui na nossa lista. Vocês dois que são cérebros válidos. Ao lado de Elementos. Vai estar lá. Streaming. Não vai ter nenhum outro contexto para a gente nunca lembrar. Vai ser streaming. Exato. Streaming e Elementos. Um dia a gente vai descobrir o que faz com isso. Daqui uns 3 meses, um de nós vai falar: esse de streaming era o quê mesmo? Em algum momento isso vai acontecer. Mas eu acho que a Netflix ela cuida muito bem dos seus autores contratados / comprados. A Julia Quinn, né, gente, ela bate cabeça para a igreja Netflix, assim, ela zero discorda de qualquer decisão criativa que a Netflix faz. Em contrapartida, tem a Diana Gabaldon, né, com Outlander, que reclama de absolutamente tudo que faz na série. E aí tem o George Martin. Exato, tem o George Martin, que também é bem passivo-agressivo. Então, acho que temos um caminho de Aurora aí muito bom pela frente. Mas por que a gente está falando disso? Porque a gente vai falar de Crepúsculo hoje. A gente vai falar dessa saga.
Exatamente. Se eu lembrar minha história. Mentira, minha história. É porque eu tô tipo aquela galera que só tem a perda de memória recente, entendeu? As coisas antigas da minha vida eu lembro. 20 anos atrás tá intacto. Tá intacto. Então, quem quer começar contando sua história com o Crepúsculo? De onde veio esse amor gostoso? Se é que é gostoso, vamos descobrir aqui agora. Eu acho que é gostoso, poxa. É gostoso, foi, né? foi uma fase da minha vida muito incrível. Olha, eu com os meus 14, 15 anos, eu vivi intensamente Crepúsculo. Foi bem legal. Eu conheci Crepúsculo quando o filme já estava anunciado. Então eu fui ler com o filme já anunciado. Mas quando eu comecei a ler, ainda não tinham os atores. Então eu tive ali um breve momento de, sei lá, 5, 10 capítulos que eu imaginei os personagens como eu queria. Porque foi muito na sequência, assim. Tipo, eu comecei a ler, anunciaram o elenco. Então automaticamente eu apaguei qualquer imagem que eu tinha criado. Sim. E ficou os atores, né? Então, assim, eu nem lembro como que eu tinha imaginado qualquer personagem dessa história, porque foi muito breve. Talvez em algum confim do meu cérebro isso esteja guardado ali para um momento futuro, me assombrar num pesadelo. Eu acho que a sombra até hoje é Stephenie Meyer, porque para ela o Edward era o Henry Cavill. O Henry Cavill. Então, assim, eu tenho certeza que ainda dói nela. Não, eu vou te dizer, eu tô muito com ela, assim, porque para mim, nenhum vampiro era, tipo, magrinho, mirradinho, esquálido. tal. Nenhum, assim. Para mim, eles não tinham uma cara, sei lá, essa cara blasé que eles colocam no filme o tempo todo. Tipo, óbvio que eles eram muito sérios, tipo, a Bella fala muito isso, né? Que eles eram muito sérios, muito na deles, não falavam com ninguém, não interagiam. Mas para mim eles eram meio que mais socialmente mal encarados do que apáticos quase falecidos, sabe? Assim, por mais que vampiros. Mas eu não conseguia, no meu imaginário de leitura, pensar neles com aquela cara de tédio. O Edward com uma cara de tédio. Cara de anêmico. Todos eles têm cara de anêmico. Isso, assim, eu tenho vivo no meu cérebro. É um foco muito grande na ideia de que eles são estátuas vivas, né? E aí eles só ficam o tempo todo. E o Robert Pattinson, né, gente? Acho que a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco, mas o Robert Pattinson, a gente descobriu depois de Crepúsculo que é ele, né? Não é o Edward. É ele mesmo. Então, enfim. Ele é todo esforço na atuação. Né? E as pessoas criticavam a Kristen, né? Que realmente se entregou ali para um papel. Mas aí a gente pode fazer um parênteses sobre isso também, porque, pelo amor de Deus. Não, eu conheci Crepúsculo, acho que por indicação de alguém, alguma amiga, alguma coisa, não vou saber quem. Peço mil desculpas a quem me indicou. Mas, cara, eu comecei a ler e aí eu fiquei maluca. Foi isso, assim. Enfim, essa é a minha história com Crepúsculo. Acho que na segunda página eu fiquei maluca já. Eu fiquei, nossa senhora, é a melhor coisa que eu já li na minha existência. Sim. Nossa, eu era tão viciada. Até o Chris falou esses dias num vídeo dele, de Foforks, né? Eu era tão viciada em Crepúsculo que eu voltava da escola todo dia e lia todas as matérias que tinham saído no Foforks para ver, tipo, tudo que tinha ali no site dos atores, das gravações. Era, tipo, o meu ritual pós-almoço. Eu sentava na frente do computador, voltava todas as páginas até a última matéria que eu tinha lido e ia lendo uma por uma, comentando em todas, assim, tipo, era uma maluquice. Eu vivia, eu respirava por Crepúsculo naquela época. Sim, eu também. Cara, eu fui até fazer um cálculo aqui, porque eu li no ano de lançamento mesmo, que foi 2008, que eu tô vendo aqui. Eu nem lembrava qual era o ano. Foi 2008. Eu tinha 24 anos. Meus deuses! E aí... Você lia em preto e branco. Eu lia com monóculo, assim. Eu tava trabalhando já. Eu conheci o Panda em 2008. Sim, eu conheci o Panda há um ano. Eu já estava trabalhando aqui. E eu lembro que nessa época, eu estava trabalhando numa empresa que é aqui perto e morava no Rio. E eu pegava o ônibus da empresa para vir para a empresa, né? E aí eu acordava 5h pouca da manhã, quando dormia, porque eu virava muitas noites. Gente, a saúde dos 20 anos é a saúde dos 20 anos, né? Ela é uma maluquice, né? Ela é um cristalzinho na nossa vida, assim. Nunca mais acontece, tá? É ali que termina mesmo. E você paga por isso depois, né? Porque não é de graça. Você tá só pegando empréstimo. Nada de graça. E aí eu lembro que eu virava a noite lendo
e desesperada. E aí acompanhar os livros em lançamento é uma grande bosta, né? Porque você tem que esperar acontecer o lançamento do próximo, então, irritante. E aí eu vivi essa visceralidade de Crepúsculo, tanto com o livro quanto com o filme. E o último filme de Crepúsculo eu vi com o Panda já. A gente já estava junto quando saiu o último filme. E foi muito engraçado, que o Panda nunca tinha lido nada de Crepúsculo, obviamente. Eu esfreguei a cara dele, Crepúsculo, para ir no cinema comigo, como uma boa namorada na época. E quando teve a cena que não existe no livro, eu levantei gritando na sala de cinema, falando: o que aconteceu? Por que mudaram o livro? E o Panda, meu Deus, o que está acontecendo? Mas acho que isso é um evento canônico, né? Esse momento no cinema que você fica, o quê? Como assim? Eu lembro a minha sessão, era gritos por toda a sala, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? O quê? Foi chocante. Eu fiquei em choque, eu não tive reação, eu só fiquei, tipo, Não, olhando pra tela em completo choque. Eu militei no cinema por 30 segundos. Fiquei travado ali, mas eu continuo achando, e aqui essa é a parte polêmica, eu continuo achando que os livros de Crepúsculo são inferiores aos filmes, porque o filme teve muita liberdade criativa para fazer coisas interessantíssimas, porque Amanhecer é horroroso. Você passa o livro inteiro se preparando para o negócio e nada acontece. Agora, o filme te entrega um negócio e é sensacional. Sim, eu acho que o filme faz o que passou pela nossa cabeça de medo, né? Enquanto lia. Foi toda a ansiedade ali. Mas foi isso, assim, acho que eu tive uma relação bem corporativa com o Crepúsculo. Quanto mais, quando lançava, eu lia ou no ônibus da empresa ou na hora do almoço, sem querer falar com absolutamente ninguém, falando, não me encosta, óbvio, sair um livro novo de Crepúsculo. Então, acho que foi meio isso. E você, Cris? Eu sou um pouco intenso, né? Quem me conhece sabe. Eu mergulho de cabeça em algumas coisas e eu mergulhei de cabeça no mundo de Crepúsculo. Crepúsculo foi a primeira obra de vampiros que eu realmente ali consumi de forma consciente, porque eu era uma criança muito cagona, né? Eu tinha muito medo de coisas, sangue, violência e tal. E eu lembro que eu conheci Crepúsculo quando o filme estava no cinema, assim, já, tipo, sei lá, algumas semanas no cinema. Você conheceu pelo filme? Aí eu assisti o filme, eu fiquei obcecado. Eu fiquei, tipo, eu preciso disso, eu preciso da trilha sonora. Acho que é por isso que você acha melhor que o livro. Eu acho que mas eu prefiro os filmes também. Eu prefiro os filmes. Assim, de memória afetiva, eu acho que eu tenho mais memórias, memória mesmo, assim, do livro do que do filme. Tanto que eu ainda me surpreendo com coisas dos... E olha que eu participei da maratona do YouTube. Assim, vivíssima na minha vida. Mas várias cenas de todos eles, não apenas o da guerra, assim. Mas quando acontece alguma coisa, eu fico... Acho que... onde veio isso? Sabe? Em parte pode ser o puerpério, mas eu acho que também a minha memória viva é do livro, não é do filme. Eu fiquei obcecado por Crepúsculo, de ouvir a trilha sonora, conheci Foforks, que saudade, inclusive, da época que a gente entrava na internet e, de fato, acompanhava tudo em ordem cronológica, né? Sim. A delícia que é entrar em um site, não ficar esperando receber em rede social. E aí eu comprava revista, tá? Sim! Eu comprava um monte de revista que nunca nem existiu depois disso. Que tava ali só para vender uma matériazinha ou outra sobre vampiro, porque teve um boom de vampiros naquela época. E eu conhecia, era um esquema de pirâmide, porque de Crepúsculo eu fui para True Blood, fui para Irmandade da Adaga Negra, que eu fiquei sabendo ali meio nos arredores, ainda que eu não tivesse lido. Fui para Vampire Academy, então eu entrei no mundo de vampiros a partir de Crepúsculo. Jura? Eu também. Eu também. Daí eu fui ver Drácula, fui ver Van Helsing, fui ver todas essas grandes obras que eu amo a partir de Crepúsculo. Gente, calma, minha vida é muito antiga, então, nos vampiros. Eu comecei nos vampiros com Crepúsculo também. Eu tô colocando aqui no Google aonde... quando lançou qual coisa, para eu ir entendendo qual foi os letras da minha cabeça. Mas eu entrei por Anne Rice no mundo dos vampiros, quando eu era adolescente. Ai, que sonho. Eu tô entrando agora em Anne Rice. Eu nunca entrei. Nossa, entre. Não, mas assim, é bem diferente a escrita da Anne Rice, assim, né? Porque ela é mais filosófica. Enquanto Crepúsculo coisas acontecem, a Anne Rice pondera por que elas acontecem. Qual é o tipo de gênero aqui?
Por que o patriarcado é uma ameaça? Vamos falar agora. E é mais ou menos isso. Eu sou apaixonado pela Anne Rice, eu tô amando muito minha jornada. Mas adolescente, talvez isso tenha me tornado uma pessoa muito mais problematizadora no futuro. Mas com toda certeza, Cris. Você fez um monte de escolhas na sua idade de formação que te transformaram em quem você é. Era o Philip Pullman questionando a instituição cristã e falando, gente, será que esse Deus aí que vocês acreditam existe mesmo? Dá uma olhada aqui nesse tema fofo. Era essa reflexão que vinha dali, Anne Rice falando, desse mundo que vocês vivem, vale a pena ser vivido? E eu pensando, não vale! É muito complicado para mim, assim, realmente. E anos depois, cá está a Cris Siqueira. Ainda questionando. A natureza da minha realidade. Mas então conhecemos por caminhos bem diferentes e como é que fala? Não é estopim que fala, por embriões diferentes o rolê do Crepúsculo. Tá, mas então Gabi que meio que começou muito próximo dos filmes, assim. Como que foi a escolha do elenco para você? Tipo, eu sei que você só virou a chave e esse daqui é a galera mesmo, mas eu quero ficar por último nessa, porque eu acho que para mim então foi um pouco mais traumático. Então, o que eu falei, para mim foi muito rápido, né? Eu comecei a ler e anunciaram o elenco, então, é real, não lembro como eu imaginava os personagens. Eu nunca nem cheguei a ver, virando a bandeja delas. Então vamos, próximo. Eu nem sabia quais eram as escolhas, assim, da Stephenie Meyer, né? A gente falou do Henry Cavill. Nossa, eu não fazia ideia de que, tipo, poderia ser ele, porque ela queria. Nada. Então, assim, quando anunciaram, eu só fiquei, tipo, interessante, tem atores bonitos. Eu achei legal. Então, assim, foi uma virada muito rápida para mim. E na sequência já começou a sair foto deles caracterizados também, né? Então eu consegui colocar eles ainda no meio da minha leitura, já caracterizados. Eu não tive tempo de, tipo, ver, sei lá, o Robert Pattinson e a Kristen Stewart. Não, tipo, anunciaram e saiu a imagem. Exato, então foi, tipo, muito... Ok, aqui está o Edward e a Bella do filme, então bota eles na sua leitura. Foi muito rápido. É muito fácil, Mas a caracterização de Crepúsculo é muito perfeita mesmo, assim. O figurino é como descreve no livro, é tudo muito perfeito, assim. Sim, foi bem fácil fazer essa transição, assim, de só colocar eles na minha cabeça. Essa parte realmente é muito especial. E aí, como o Cris leu depois, né, dos filmes... Inclusive, hoje eu fiz um vídeo falando sobre como a Stephenie Meyer ela é bastante racista na forma como ela retrata o vampirismo e tudo mais, porque existem inúmeras problemáticas ali. Mas eu não conseguia ler o Laurent como um homem branco, porque no filme ele é um homem negro. Então, muitas das correções que a diretora fez no primeiro filme, de adicionar uma diversidade na história, fez com que eu lesse ignorando o que a Stephenie Meyer falava. É tipo, a pele branca do Laurent. Não, ele é negro. Vamos seguir em frente. Obrigado pela sugestão, mas eu acho que não. Eu assisti o filme, Stephenie Meyer. Você não sabe. Desculpa. Você não faz ideia do que tá falando, gata. Aí ela descrevia os amigos da Bella e não sei o que, porque todo mundo é branco ali. Eu quero, tipo, claramente não. A Angela é uma menina asiática. Você não viu o filme? O que é isso? Esquisita. A gata não viu o próprio filme antes de escrever, sabe? Conhece o próprio universo. Eu tive um estranhamento muito grande lendo O Sol da Meia-Noite, porque a descrição do vestido de formatura da Bella é uma descrição de alta costura. E eu nunca consegui imaginar isso, mas eu esqueci de como era o vestido. Com aquela roupa lá da H&M que ela usa no filme, não dá mesmo pra... então, e eu tinha esquecido disso, porque fazia muito tempo que eu não vi o filme, ou qualquer coisa do tipo. Então, quando eu olhei aquilo, eu fiquei... Mas ela usa isso no filme? Nossa, mas eu não lembro. Aí eu tive que ir pesquisar e ver que não, ela tava de legging no baile de formatura. Jamais vou Aquele trapo ali que ela colocou e foi para ter uma primeira dança com o vampiro dela. Ai, a gente sabe. E ainda colocam... Pessoalmente ofendida, juro. Sim, e ainda colocam que foi a Alice que escolheu. Não, essa cena... Nunca, jamais. Era muito linda, assim. Na minha cabeça era uma cena... Toda vez que eu assisto, eu morro por dentro dos personagens. Assim. Ela tem um bolerinho, Cris. Ela usa um bolerinho. Horrível.
ela mancandinha, sabe? Entrando toda troncha. Eu fico, para, sai daí, cara. Pelo amor de Deus, some da minha frente. Gente, eu juro. Aquela escola ali dela me dá um negócio no meu coração. Assim. Tudo na escola me irrita. Tudo. Mas e a sua experiência descobrindo os atores? Você falou que foi um negócio intenso. Então, foi muito intenso, porque assim, a Rosalie, ela é muito linda, né? No livro. Ela é a coisa mais linda do mundo. E aí tem aquela atriz lá que faz a Rosalie. Tadinha da Nick. Não consigo achar ela bonita. E ela tá particularmente estranha no filme. Ela é mais Sim. bonita pessoa física do que no filme, cara. Aquela peruca, sei lá, o que tem no cabelo dela. Não, é as perucas são horrorosas. É tudo Todas. horrível. Nenhuma das perucas desses filmes todos são boas. Não tem uma Cara, peruca que você olha e fala, nossa, bela peruca. Não, nenhuma. Não, todas são ruins. A Esme também. Vocês falam Esme ou Esme? Como muita gente Falou fala. Esme. Esme. Por muito tempo, eu falava Carlisle, porque, de novo, eu não tive acesso ao filme. Eu assisti o filme uma vez. Amigo, eu mas falava não era Dumbledore. Vambora, entendeu? Então, assim, e aí eu lembro que Era uma vez eu falei Dumbledore. pra alguém, tipo, Carlisle, e a pessoa me olhou assim, tipo... Aí eu fiquei, tipo... Ué, o Carlisle, sabe? O pai do Edward. Não, é Carlisle. Nossa, eu fiquei com ódio. Até hoje eu amaldiçoo essa menina dos meus pensamentos. Certeza que a vida dela tá uma desgraça. E é por causa do Carlisle, tá? Espero que Eu fiz alguém saiba. eu fiz um vídeo uma vez chamando eles de Cullens. Nossa. Cullens, Como você tá nossa, viva? como eu tô viva. Juro, os comentários eram só tipo, como você falou o nome deles? Como É o você K-pop, falou né? Cullens? É o K-pop. É o K-pop Juro. dente da Gabi. Eu fiquei, gente, mas tudo bem, Cullens é em inglês, em português é Cullen, sabe? Exato. Tipo, É é como Jacob. tá escrito. É o meu discurso para Dumbledore, gente. Dumbledore era tipo Dumbledore. Nunca que eu ia ler Dumbledore no livro. Nunca. Não faz nem sentido isso. Mas eu. Então, aí a Rosalie me chocou bastante. Esme, nossa, eu não consigo ver naquela pessoa. Tipo, e aí é muito da atriz mesmo, tá? Eu acho de interpretação dela. Para mim é a pior interpretação de tudo, assim. É o da Esme, porque ela é a pessoa mais amorosa e acolhedora e carismática e querida desse universo. E ela abraça a Bella como uma mãe, assim. Ela é tão desconfortável com o papel quanto a Kristen Stewart no papel de Bella. E aí as duas se encostando, não tem amor ali. Não tem uma química de mãe e filha ali. Me incomoda muito a interação das duas, assim, porque eu acho que o Carlisle dos filmes, ele conseguiu esse lugar de acolhimento muito maior do que o da Esme, sabe? Cara, essa atriz não soube. Não foi bem orientada, obviamente, assim, né? Mas quem foi, né? A gente tem que parar, assim, que às vezes foi o ator colocou. Eu acho que a Ashley Greene, que faz a Alice, é a melhor ali em ela é abraçar maravilhosa. Pra mim, todas as características dela, mas em geral tá todo mundo ali, é um cego o Jasper, guiando o pelo outro. amor de Deus, o que é aquilo? Ele está prestes a ter um derrame a qualquer momento. Aquela cara assim, tipo, olhos bugalhadíssimos. É o tempo todo ele assim. Não, ele tá prendendo uma diarreia a vida inteira, né? E o bizarro, assim, é que quando você lê antes e você tem a história dele na sua cabeça antes, que é uma história extremamente pesada, cheia de traumas, o cara foi pra guerra, ele é muito antigo, ele tipo, ele tem ele é meio Lestat na minha cabeça, eu acho que foi isso, assim, na leitura de postura, não de postura. Tipo... Não, de postura, calma, respira. Porque o Lestat, ele tem essa profundidade de ser muito antigo dentro dele, né? Então, quando ele entra, mesmo que com sarcasmo, ele traz o peso de ser quem ele é. Para mim, o Jasper era essa pessoa que trazia esse peso dessas mortes e a mente dele o tempo todo pensando nisso e traumas, uma coisa bem pessoas traumatizadas com a Segunda Guerra Mundial, meio nessa energia assim. E o ator não, o ator tem um derrame em toda a cena que o que aconteceu? Eu não consigo, não me desce o Jasper. Nossa, ele é muito ruim. Ele é muito e a ruim. Renesmee, né? Que essa não tem nem o que dizer. A bebê Ratatouille é realmente uma coisa.
Eu amo os apelidos que ela ganha nas redes sociais. As pessoas se recusam a chamar ela pelo nome dela. Eu sou completamente apaixonada por todos os apelidos. Eu amo. Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok, eu amo. Não, a parada da Renesmee é engraçada, porque quando eu li, eu odiei o nome dela. Quando eu li a escolha e o motivo da escolha, tudo no nome dela me irritou no livro. Sim. Quando eu vi aquela criança no filme, o nome ficou bonito. O nome é perspectiva. É muita questão de perspectiva. Nunca mais eu reclamei do nome dessa garota, porque, pelo amor de Deus, o que eles fizeram? E outra parada também, o Jacob dos livros me irrita mais do que o Jacob dos filmes. Eu acho que eles aliviaram bastante o Jacob e essa foi uma outra impressão diferente. Mas eu acho que o Taylor Lautner, ele consegue trazer um carisma pro personagem. Ele é um ator que tá bem no filme. Ele conseguiu trazer ali, tipo, uma coisa legal pro Jacob. Realmente, eu não fico tão irritada com ele. Mas será que ele é um ator bom em fazer isso? Ou ele tava simplesmente sem camisa e a gente ficava tipo... Não, mas Cris, eu acho que até... As duas coisas. Eu vou dizer para você, eu acho ele um ator legal, um cara legal. Ele parece ser um cara legal na vida real. Tipo, a própria relação dele com a Taylor Swift mostra como ele é um cara legal. É com a Taylor Swift, né? Que tem a relação. Só para ver se eu não estou inventando coisas, porque, pô, repete tendo essas coisas também. Mas, tipo, ele é um cara legal, com todo o histórico que, de alguma forma, eu sei, porque eu sigo a Gabi Orsini. Então, é impossível não saber tudo da Taylor Swift. Mas, tipo, é isso, assim, ele é um cara visivelmente legal. E aí, ele fez o Jacob ficar legal. Por mais que me irrite toda a trajetória de dúvida da Bella, ele, enquanto Jacob, é legal. Eu acho Sim. E eu acho legal também como ele lutou para ser o personagem, né? Porque pro segundo filme queriam trocar ele. E ele falou: não, vocês não vão me tirar aqui. Eu posso ter 1,50 m, mas eu vou continuar aqui como ator de 1,90 m. Nossa, ele machucou muito gravando o filme, inclusive, quando ele tem que carregar a Bella mesmo, né? A Kristen Stewart, ele fica machucado de tanto esforço que ele fez. Ele se dedicou de corpo e alma ali. Ele é... Agora, em termos de Edward e Bella, eu nunca, tipo, demorei muito, assim, para aceitar o Edward de verdade, porque, para mim, o Edward, ele era um vampiro interessante só de se ver, sabe? Aquele cara meio renascentista, assim, sabe? Uma figura interessante de se olhar, até porque não é só a Bella que gosta dele, a escola inteira... tem um crush nele, meio assim, sabe? Ele é o mais gentil de todos, e ele toca piano, e ele tem... Tipo, ele lê o tempo todo, e eu ficava, cara, ele é um cara interessante, charmoso, assim, né? Que traz a sua época nele, bonitinho, assim, né? E um lordezinho com ela o tempo todo no livro... E no primeiro date deles, assim, na minha cabeça, aquele primeiro date é muito vivo. Quando eu vejo esse date no filme, eu morro por dentro mais um pouco. Porque ele é muito, muito interessante, esse date. Ele o tempo todo olhando para ela, assim. É muito gostoso de ler aquilo ali. E aí o Edward me decepcionou. Mas eu também não consigo enxergar o Henry Cavill, tá? Eu acho que isso daí era fetiche da Mas porque... A gente tem uma visão do Henry Cavill agora, dele bombado, ainda mais agora que ele tá com esse cabelo horroroso, que parece o Lord Farquaad, esquisitíssimo. Mas na época que a Stephanie queria ele, era antes dele tomar as bombas dele. Ele era magrinho, clarinho, todo assim, erradinho. É na época de Stardust, né? Ele é magrinho. É naquela época dele magrão, verdade. Então, assim, ele encaixa muito ali na ideia de um lordzinho britânico, sabe, pro Edward. A minha questão com o Edward eu gostava muito do mundo vampírico, eu achava incrível. Para mim nunca houve um questionamento, a Bella deveria ficar com o Jacob, que eu odeio o Jacob, eu acho o Jacob insuportável. Nossa, acho ele mais problemático do que o Edward, o que é um grande desafio, porque o Edward é muito chato. É que o Jacob é obcecado, ele é o cara obcecado chato. Red flag. É psicopata e distante, sabe? Talvez eu seja do jeito que eu sou porque eu era muito jovem quando eu vi Crepúsculo. Você tem que, às vezes, ponderar algumas coisas. Porque o Edward é triste, melancólico, distante e obsessivo.
quando você lê Sol da Meia-Noite, você chegou a ler Sol da Meia-Noite, Gabi? Uhum, É sensacional. Ele eu justificando amei. invadir o quarto da Ele é Bella, maluco. porque Ele é vai que maluco. tem uma aranha. É Maravilhoso. maravilhoso, sabe? Eu amo. Sol da Meia-Noite foi a melhor Pecado. experiência que eu tive com essa saga. Aham, foi mesmo. Nossa, gente, Sol da Meia-Noite, assim, eu acho que, sei lá, me poupou bons anos de terapia, assim, na minha vida, porque tinham tantas lacunas em Crepúsculo, tantas coisas inexplicadas, só porque esse garoto sumia o tempo inteiro, que, tipo, eu Sim. acho que eu me tornei mais obcecada do que a Bella, porque ela ficava, né, do tipo, ai, hoje ainda tá sol, poxa vida, e agora? Ai, meu Deus, e agora minha vida? Cadê eles? Quando eles voltam? Mais de uma semana, ai, meu Deus, que gastrite. E ela sofrendo a vida inteira, né? Nossa, quando você lê Sol da Meia-Noite, acho que, sei lá, fecha uma porta no meu coração, assim, gostosa, sabe? Tipo, graças a Pra Deus, mim, agora eu sei o que acontecia. pra mim a Nossa. melhor parte é entender os poderes, sabe? Você tá na cabeça Sim. da Alice quando ela tá fazendo as visões dela. Sensacional! Nossa, eu amei muito isso. E é por isso que eu queria uma lua nova, do ponto de vista Eu do ia Edward. falar isso agora, Ai, principalmente pelo que a Cris falou, né? Esse negócio dele sumir. Tipo, o que ele tá fazendo? Cara, a Bella fica 4 meses sentada, olhando pra janela dela, sabe? O que ele fez nesses 4 meses? Pra onde ele foi? Ele até chega a comentar muito por cima, não é o suficiente pra mim. Eu mas não é o preciso de mais. suficiente. Eu preciso de É. mais. E eu preciso de mais da cabeça dos Volturi também. Ai, Que o sim! Chris falou de ver, tipo, os poderes da Alice e tal. Eu quero ver os poderes dos Volturi. Eu quero ver o Edward lendo todo mundo naquela sala. sim. E, nossa, eu preciso entender mais os Volturi. Eu queria um livro só deles. Um livro só da Jane e do irmão dela. Eu também. A Stephanie é muito preguiçosa. Ela Muito. é. E Ela é burra. Eu já preguiçosa estaria e trilhardária. prática, tá? Zero Mas o que eu gananciosa. amo- Como pode? Ai, gente, Mas o que eu insuportável. amo na relação do fandom com o Crepúsculo, talvez porque a gente teve muito tempo sem lançamentos para conseguir digerir o que foi lançado, eu acho que é um fandom que consegue tranquilamente criticar a obra, entender os pontos fracos, criticar a escritora em muitas coisas problemáticas que ela faz, e você não tem que ficar pisando em ovos para falar disso, coisa que acontece em outros fandoms, como Harry Potter, por exemplo. Então, quando você traz uma discussão de, então, a Stephanie Meyer ser mormon afeta muito a forma como ela escreve. Muitas das coisas que estão ali são por conta da religião dela, e muitas das coisas problemáticas que estão ali é porque essa mulher, ao invés de escrever novos livros, ela fica tentando justificar escolhas atrozes que ela cometeu. O pessoal fala, não, realmente, isso daqui é horroroso. E aí, o futuro de Crepúsculo, sabe, é muito tranquilo essa relação. Uhum. E eu gosto muito disso. Todo mundo conseguiu amadurecer muito tranquilo com o Crepúsculo. Aham. Mas eu acho que isso vem muito do quão popular é, sabe? Eu acho que Crepúsculo ele não alcançou esse lugar de popularidade, por exemplo, que Harry Potter alcançou. Ele se manteve dentro de um universo super nichado de fãs, né? Não é do tipo qualquer pessoa que você perguntar Harry Potter sabe o que é Harry Potter. Crepúsculo não é assim. Crepúsculo ainda está dentro de uma bolha ainda que pop, dentro de uma bolha muito específica, meio cult, assim, hoje em dia, Sim. sabe? Mas Então, fazendo uma outra comparação, pegando isso que o Chris falou, se você for comparar com o fandom de Akotar, por exemplo, que também é uma bolha, é extremamente difícil você conversar e discutir com os fãs de Akotar. Tipo, você não tem espaço para diálogo, não tem espaço para conversa, não tem espaço para crítica negativa. Mas aí E a gente está falando do Crepúsculo, vamos botar assim, do fenômeno Crepúsculo na comparação da geração Z. Aí eu acho que é mais pela geração do que pela obra em si. Sim. Sabe? Porque, eu cara, acho que- Akotar é o Crepúsculo deles. Sim. É o que eu entendo. Porque não é Harry Potter. Não é tão popular como Harry Potter. Não. Então é É bem nichado ainda. Eu acho que também tem o fato de que Crepúsculo sempre foi muito criticado, né? Crepúsculo era detonado o tempo todo, era crítica de todos os lados e tudo mais. Então, muitas das vezes a gente tinha que ver qual era o ponto que estava sendo criticado e a gente concordava. Talvez não com o tom do que estava sendo dito, mas concordava. Nossa, é bastante esquisito o jeito que esse romance é construído. Eu nunca concordei, muito gente. esquisito. Eu sou muito cadelinha de literatura de fantasia mesmo, porque eu Ai, olho para o problema e eu tenho muita dificuldade mesmo, assim, de trazer para a realidade. Tipo, eu milito na realidade,
conte comigo sobre qualquer coisa que aconteça na realidade. Mas se está dentro de uma obra de fantasia, eu entendo que é outro mundo, não é o meu mundo. Eu viro essa página na minha cabeça muito fácil, assim. A problematização que dão para várias coisas, por exemplo, até com J.K. Rowling e Harry Potter também, eu fico assim, cara, eu consigo de verdade, assim, ver como a mente problemática da J.K. Rowling conseguiu criar um universo baseado em preconceito. Dá para entender, porque ela é uma pessoa preconceituosa. Mas é outro universo. Sabe? A minha cabeça vai... Eu entendo isso. Eu acho que existem obras que, quando elas são trabalhadas com valores muito próprios, por exemplo, a Anne Rice faz com que os vampiros tenham valores únicos. A Holly Black faz isso com o Povo do Ar, que é um novo sistema de moral, de ética, tudo super tranquilo. Aí você consegue realmente entender que você não consegue julgar os personagens pelo crivo humano. Mas em obras como Crepúsculo, por exemplo, é muito difícil, porque a gente tem que lembrar que o Edward caçava pedófilos, mas aí a filha dele vai ficar junto com um cara que viu o nascimento dela. Então, assim, eu acho que... quando essas... Também, mas essa é a parte menos problemática, se for levar em conta tudo. Eu acho que quando a obra, ela tenta, por tanto tempo, se colocar num momento ali de eu sou ético, honrado e moral, eu estou ali no padrão do que é aceitável, porque não é um Drácula. Drácula, você sabe que você não vai acompanhar a Drácula e falar, nossa, mas o Drácula é uma pessoa terrível, porque nunca houve essa proposta. Há um estranhamento ali. Agora, Crepúsculo somos vegetarianos, nos preocupamos com a alma cristã das pessoas. Ai, porra, aí é difícil. Isso é. Mas é isso, eu acho que dependendo de como você entra e quando você entra em determinados universos de fantasia, define muito a sua relação, óbvio, com aquela obra, né? Tipo, você entrar hoje, 2025, num Crepúsculo, num Harry Potter, num Diário de Vampiro, que seja, é muito complicado você entender. E aí é o motivo pelo qual Anne Rice, para mim, é a melhor de todas nesse sentido meio fantasioso, assim. Porque ela consegue, dentro de uma questão super datada de quando ela escreveu, ser atemporal. Uma parada meio Tolkien, sabe? Ela conseguiu criar uma mitologia tão perfeita para aquele universo dela que você consegue enxergar problemas, mas automaticamente o seu cérebro fala assim, mas é uma mitologia própria, não é meu universo, não tem como aquilo ali ser real. É diferente da Stephanie, né, que bota a realidade dentro da história dela que você confunde muito. Você viaja para Forks e você quer encontrar os Cullen na casa deles, entendeu? Porque é muito real. Inclusive, agora tem placas impedindo a entrada e fotografando essa coisa. Os donos da casa odeiam. Os donos da casa do filme, né? Odeiam. Eles são burros, né? Tão burros quanto a Stephanie, que não continua escrevendo, eles não fazem dinheiro em cima disso também, Exato. né? Tipo, gente, vamos pensar um pouquinho. Custava, sabe? Você comprou a casa do filme, você não fez alteração nenhuma nessa casa. O que você quer? Exato. Me revolta um burros. Pouquinho. Mas eu acho que existe essa questão em Crepúsculo de uma visão que vai amadurecendo com o tempo, porque as pessoas permitiram amadurecer, mas eu não acho que perde o encanto desse romance gostoso, meio cafona. Eu acho o Crepúsculo absurdamente cafona e delicioso por conta disso. Em Irmandade da Adaga Negra, falando sobre a série, eu falava o tempo todo. É uma série cafona, é horrorosa, é terrível, e eu amo ela com todo o meu coração, porque ela abraça essa cafonice. E eu acho mas que tudo no Passionflix é assim, porque sensacional. O princípio da Tosca, que eu amo esse nome, o princípio da Tosca. É ser tosca, pronto. Exato, ela falou, gente, pelo amor de Deus, é o meu nome, eu preciso ser fiel a mim mesma. Não, mas ela sempre fala, né, que quando ela criou o Passionflix foi para fazer as coisas do jeito que elas eram escritas, exatamente por ser leitora. Não tem como ela fazer maneiro. Porque é um monte de autor brega fazendo um monte de coisa. Ela vai e é maravilhoso. Imagina Crepúsculo no Passionflix hoje em dia. Sim! Gente, seria perfeito. Nossa, que sonho. Eu juro que eu queria acotar no Passionflix. Eu queria acotar. Sim. Eu acho que ninguém faria. Cara, ela botaria asa de plástico. Ela botaria. E tá tudo bem. E a gente falaria, é a asa perfeita. Olha a do Cássio. Tá perfeita. A gente Irmandade, né? Você não viu a série da Irmandade, né? Ainda não. Eu vi um dos piores dragões de CGI da minha vida. Nem filme dos anos 70 tinha um CGI assim. É horroroso, é a pior coisa que eu já vi na minha vida. E eu amei tanto.
Essa cena que o Cris falou, eu tive que pausar e tirar uma foto e mandar pra ele falar, tipo, o que eu tô vendo? O que é isso na minha TV? O que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Eu não posso sofrer sozinha. Eu tenho certeza que o Banguela da Universal de animatrônica era melhor. Muito! Mas é disparado. Esse meu Banguela aqui de pelúcia é melhor. E quando eu falo que Crepúsculo é cafona, eu falo com todo o carinho do meu coração. Porque de fato gente. É a fantasia de uma mulher mormon, sabe? O que a gente tá acompanhando ali. Não tem como não ser cafona. É isso que esse é o tempero de Crepúsculo, ser cafona. E abraçar essa cafonice. Mas eu acho que tem algumas obras, assim, que, enfim, elas caem no gosto popular muito porque... E aí eu tenho uma teoria desde muito tempo, assim, de que quando as mulheres abraçam alguma coisa, essa coisa vira um fenômeno. É impressionante, assim. Eu lembro que quando começou a ter musa de futebol para todos os times de futebol, e essas musas começaram as torcidas ficaram muito mais inflamadas, assim. E olha que futebol sempre foi um grande fenômeno no Brasil, mas as musas trouxeram um outro olhar, assim, para o futebol, né? Sim. O olhar homem hétero bizarro, mas tinha também uma defesa delas que trouxe família para estádio, que trouxe outras mulheres para estádio, em parte também ciumentas, porque tinham as musas, a parte de mulher, mas teve um diálogo mais feminino. Então, sempre que tem um fandom feminino, o negócio vira um fenômeno desesperado, porque mulher é fã, de verdade. Mulher sabe ser fã, entendeu? Sim. Então, eu gosto muito, assim, dessas obras que viralizam desse jeito. Sempre que você vai ver o embrião disso, é um movimento feminino de alguma forma acontecendo. Inclusive, eu queria perguntar para vocês se tem alguma memória, alguma situação assim com Crepúsculo que vocês lembram muito, assim, tipo alguma coisa esquisita ou que marcou, não sei, alguma coisa que você ficou tipo Crepúsculo. Cara, mas esquisito como assim? De coisa esquisita da vida? Você define a memória que veio na sua cabeça. Cara, eu vou contar. Não é nem esquisita a minha memória, eu acho, assim. Eu tenho duas coisas que eu faço que é por causa de Crepúsculo. Que eu moro dentro de uma floresta e, sei lá, pelo menos uma vez por semana, neblinas descem a minha montanha. Toda vez que desce, eu sozinha faço direto, assim, tipo, de praxe da minha existência isso. E a segunda é toda vez que eu cheguei em algum lugar que tem um pote de ketchup, eu preciso fazer igual a Bela. Emocionada, assim, ó. Eu faço isso sempre. Então, acho que são duas coisas aleatórias. Não chega a ser esquisito, mas são duas... e também tem o cheiro de sangue. Toda vez que eu vou... Eu não gosto do cheiro de sangue. Tanto que o Abel tá tendo que tomar ferro, e ferro tem cheiro de sangue, né? Cheiro, né, de sangue. Ó. Ferroso. Exato, ferroso. E, cara, esse cheiro me embrulha o estômago. E aí eu falo, cara, eu acho que eu seria tipo o Edward se eu fosse vampiro. Sentir o cheiro da Bella, eu ia fazer, pelo amor de Deus, esse cheiro de sangue horroroso. Então, toda vez que eu vou tirar sangue, eu me sinto meio Edward, assim, que eu fico do tipo, meu próprio. Nossa, eu lembro quando eu li o primeiro livro, eu queria tanto ser a Bella que eu comecei a fingir que eu passava mal quando eu via sangue. Mentira, Gabi! A Gabi, com 15 anos, passava mal vendo sangue. Sim. Tá tudo bem. Tudo pelo cosplay, eu fiz isso na minha vida. Mas uma coisa engraçada que aconteceu, assim, relacionada a Crepúsculo, eu apareci no Fantástico. Que eu mandei um vídeo naquelas... Lembra que eles faziam aqueles negócios, tipo, mande o seu vídeo falando de Crepúsculo, com o seu cosplay, fazendo uma cena. Eu mandei um vídeo falando, eu sou muito fã, Tim Edward, uhul. E colocaram lá na montagem com vários... Eu apareci no Fantástico. Por causa de Crepúsculo, tá isso. Uau! Foi, sei lá, 5 segundos, porque era uma montagem com muita gente aparecendo, né? Mas o meu vídeo foi um dos escolhidos. Né? A gente tem um grupo aqui realmente muito peculiar. A Gabi apareceu no Fantástico por causa de Crepúsculo. Eu apareci, sabe? Quer dizer, eu não apareci, meu nome apareceu, eu não. Mas foi por indiretamente citada. Daquela matéria dos encoxadores, lembra disso? Eu achei que a gente ia seguir para outro caminho. Eu achei que era outra matéria que você ia falar, a decepção do William Bonner. Qual matéria? Do William Bonner, decepcionado.
Ah, não, tô falando do Fantástico. Isso aí é Jornal Nacional. Ah, tá. Ah, ok. Outra atriz. Existe a atriz do Jornal Nacional e existe a atriz do Fantástico. A crise é muito global, que é isso? Eu também fiz novela, veja bem. É verdade, é muito global. Mas o do Fantástico, cara, eu fiz uma matéria, porque um grupo do Facebook na época, sei lá, isso foi 2012, um grupo do Facebook começou a denunciar homens que ficavam encoxando mulheres no metrô. E aí eu peguei todos os prints e todas as coisas que estavam denunciando no Facebook e fiz uma matéria no meu blog na época, falando sobre isso, pois militante. E aí o pessoal do Fantástico me ligou perguntando se podia usar o meu blog como fonte, porque estava com a matéria bem completinha. Me senti muito jornalista nesse momento. Não é? E eles me dariam crédito e tudo mais. E aí não deram crédito ao blog, botaram o meu nome. Inclusive borraram o nome do blog. Eu achei que eu fosse ter milhões de visualizações. Borraram o meu blog. Mas botaram meu nome lá. Mas não botaram o nome do blog. Tá vendo os motivos? Muito mais legal aparecer falando de Crepúsculo, pô, do que de encoxador. Eu apareci no Altas Horas, em um episódio que teve o Martinho da Vila, que estava do meu lado, quebrando copos. Você estava na plateia? Eu estava na plateia. Que incrível! Né, foi muito legal. Aí eu estava lá e, tipo... Eu sempre tive autoestima meio zoada por um bom período da minha vida, né? E aí eu comecei a desenvolver autoestima, principalmente ali na época da faculdade e tudo mais. E eles selecionavam para ficar na altura da câmera quem eles achavam que eram mais bonitos, e as pessoas mais esquisitinhas eles jogavam pro fundo. E eu fiquei na primeira fileira ali na altura da câmera, então toda vez que dava close... Você dava close pra câmera, né? Ai, não, tá, eu dou autógrafo depois, tá? Tá bom. Não, Martinho, eu tô sem caneta agora, tá? Depois a gente conversa. Tá bom, obrigada. Muito bom. Mas vai, Cris, você tem que responder, Gabi. E sobre essa memória, eu vou crinjar um pouquinho o rolê, mas... A gente tá falando de Crepúsculo, amigo. É a base desse podcast. Desde o início. Eu era apaixonado no Emmett. O Emmett sempre foi o meu favorito. Jura? Só que juro. Bom, o ator é uma delícia. Ele não tem mais nada, né? Mas é porque ele era caladão. Eu acho que eu sempre gostei de um tipo assim, meio caladão. Ele era meio que o cachorrinho da Rose ali. Então tinha muitas camadas ali nesse personagem que é irrelevante, né? Tá ali só para fazer par com a Rose. Ele não tem impacto nenhum na história. Não. Mas tinha um rapaz que era mais velho do que eu, porque eu tava, sei lá, nem lembro que série que eu tava, mas eu tava bem no começo, ele tava finalizando o ensino médio. E eu achava ele muito parecido com o Emmett. E eu era, tipo, obcecadinho nele. Eu nunca soube o nome de verdade dele. Mas toda vez que eu via ele pela cidade ou pela escola, mas eu escrevia no meu diário, e é provável que esse diário esteja aqui, porque eu trouxe os diários da casa dos meus pais, e eu escrevia, o Emmett não sei o quê. O Emmett não sei o quê. Então, assim... E era ele, cara. Era sempre sobre ele. E aí, tipo, eu ficava triste ouvindo a trilha sonora de Crepúsculo, pensando no Emmett e não sei o quê. E era ele, era uma pessoa da minha cidade. Então, assim, eu realmente mergulhei de cabeça nesse mundo, tá? Sim. Eu fui crinjona. Ah, gostei. Mas amei. Eu gostei do cringe. Foram cringes legais os nossos. Cringes relevantes. Mas a Gabi apareceu e falou, Crepúsculo, do nada. Cara, o pior é que eu sempre tento, quando eu lembro, eu sempre tento encontrar esse vídeo, eu não encontro ele de jeito nenhum. Sabe onde deve ter? Nos estúdios Globo, porque os arquivos deles têm tudo, né? Tu não conhece ninguém na Globo? Conheço agora. Tá vendo? Dá uma... Cara, vamos ver. Por favor, pesquisa no arquivo e tal. Porque, juro, eu fui num lançamento do negócio das Paquitas aqui no Rio, e eu fui na Xuxa, né? E eu tenho uma fita da Xuxa, só que tá em VHS. Eu queria muito digital a minha participação, porque eu apareço fazendo bom dia. Eu apareço pulando no microfone para falar bom dia. Só isso. Então eu apareço no programa. E aí eu queria muito isso, esse vídeo. Nossa, tá borrando direto aqui minha imagem. E aí eu falei com a menina da assessoria da Globo, eu falei, cara, se você souber a data, eu consigo para você. Então vem aí. Cris na Xuxa. Ai, eu amei! Então, se você soubesse muito data, bom. pelo menos, talvez eles consigam. Ah, mas aí já é um pouquinho complicado. Fácil, né? Não, acho que pelo tema talvez eles encontrem. Eu acho que o tema é mais fácil.
Eu imagino que a organização de arquivo da Globo deva ser uma coisa muito incrível, porque eles colocam cada coisa em programas assim. Mas, enfim, agora a gente tem uma proposta, né? Uma dinâmica Temos breve. propostas. Temos. Vai, Gabi, você que deu a proposta. A minha proposta foi a gente imaginar um cenário meio what if? E se? Né? Então, e se aqui, por exemplo, a Bella escolhesse o Jacob e não o Edward? O que poderia acontecer? E aí a gente vai afundar nesses what ifs. Então, quem quer começar? Quem pensou em alguma coisa muito boa que quer falar? Eu acho que o meu Arif talvez venha antes do Arif de vocês, porque o meu Arif é do primeiro livro. E eu acho que ele muda toda a história. Que é, e se não houvesse James? E se a Alice tivesse matado o James? Porque a gente sabe que o James estava caçando a Alice lá atrás e tudo mais. E ela foi transformada em vampira para meio que ele perdeu o interesse nela. Mas se a Alice fosse mais forte do que ele, como os recém-transformados da Stephenie Meyer são, ela poderia ter matado ele. E aí a gente não teria o James caçando a Bella. Então a gente não teria o Edward indo embora, porque é isso que faz com que ele se dê conta que realmente ele é uma ameaça para a vida da Bella e é isso que faz ele decidir ir embora. Então, todo o resto da história seria completamente diferente. Então, e se não tivesse James? Caraca. Não teria nada, eu acho. Eu acho que a gente veria os Volturi muito antes, porque eles iam querer estar ali. Eles já estavam interessados no Edward e na Alice por causa da habilidade que tinham. E eu acho que os Cullens não teriam essa rede de apoio tão grandiosa. Eles não teriam uma causa provável para unir tanta gente. Então eu acho que o resultado do enfrentamento contra os Volturi ia ser muito diferente. Eu pensei em 2 orifes, assim. Eu pensei em um maiorzão, do tipo... E se quando a Bella chegasse na escola e as pessoas ela falasse, quem são aqueles ali? E as pessoas falassem, eles são os Cullen, tal, eles são super esquisitos. Se os Cullen fossem, tipo, populares, se eles não se isolassem, eles não precisavam se isolar, concorda? Que é uma vibe que eles escolheram, se isolar, ser esquisitões. Eles poderiam ser só populares, tipo, o Emmett ser o capitão do time de futebol, a Alice ser a capitã do clube do livro, umas coisas assim, sabe? O Edward ser do tipo nerdzão da aula, porque ele sabe um monte de coisa e tá na banda da escola, sei lá. Se pensasse nisso, tipo, a Rosalie ser a popularzinha, se eles fossem pessoas realmente que interagissem com as outras, porque eles não precisavam se isolar de forma alguma ali, se eles interagissem, será que a Bella teria se interessado pelo Edward? Porque eu acho que ela só foi porque ele era esquisito. Porque ela com também... certeza. Né? Acho que ela teria falado, tá. E não teria nem chumba pra ele. Nossa, Caramba. ela ia ficar com E ele... O Mike. E o Edward ia estar pirando nela, porque o sangue, a cabeça dela, e ela nem tchum. Cara chata. E ela teria morrido, né? Porque ele não ia ter nenhum tipo de vínculo com ela, então ele teria matado a escola inteira. E a outra que eu pensei e se os Cullen não fossem tão diferentões e eles de fato conversassem com os Volturi, sabe? Sempre. De tudo que acontece, assim, de todo o rolê das coisas, assim, do tipo, cara, tem uma humana. De trocar seu WhatsApp mesmo, grupo do WhatsApp com os Volturi, sabe? Pô, chegou uma humana. Ai, Aro, você não sabe o que aconteceu, Aro. Ai, menina. É isso. Tipo, o Edward tá obcecado por uma humana, um saco, fala que o cheiro do sangue é isso, é aquilo. Ai, que adolescente, né? Sei lá, se eles falassem das coisas assim, os Volturi só iam estar, tipo, mal paz, assim, nada, não teria treta acontecendo, né? Nossa. A Rosalie e a Jane seriam super BFFs. Sim, nossa. A Jane ia super aprovar o fato de que a Rosalie se vestiu de noiva para caçar os homens que abusaram dela. Eu amo essa backstory dela. Sim, é top 5 melhores momentos da história. Sensacional. Perfeito. E tu, Gabi? O meu what if e se a Bella tivesse morrido no parto? Se ela não tivesse sido transformada, não deu tempo de transformar ela. Os lobos matam, né?
Porque a única coisa que dá todo aquele rolê é porque a Bella não morre. Ai, não tem gente, né? verdade! Só que o Jacob ia imprintar de Ai, qualquer nossa, jeito. ia ter Meu Deus! Nossa, isso daí um cria um final todo novo, caos. assim, né? Aham, ia ser uma bagunça enorme, porque o Jacob e a Rosalie iam proteger a Rigatoni como se a vida deles dependesse daquilo. Sim. O Edward ia querer estar morrendo, O ele Edward ia ia se provavelmente. matar. É. Ele Não, ia se Edward jogar já- na frente do primeiro lobo que pulasse nele, né? Tipo, me É. bate. Não ia tá Senhor, nem esse é um aí pra criança, vira-lata. eu acho. O Carlyle, Edward, esse é um vira-lata comum. Não, me pegue, lobos! Me levem! É só um caramelo, Edward, calma. Sim. Nossa, verdade. Nossa, eu Ia acho que ser esse uma daí loucura. tipo, seria um final louco, assim, ruim da história. Final ruim. Seria muito trágico. Porque, Não nossa, é? acho que o Edward ia dar uma enlouquecida forte e ia jogar tudo pro alto, assim. Seria horrível. Imagina, ele vai pros Volturi pedindo pros Volturi matar ele, e eles falam: não, 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 você é nosso agora. E Você aí o vai- Edward vira Volturi. A Alice com certeza ia atrás também. É porque o Edward ia virar muito aquele. Qual que é o irmão? É Caius Marcos? É o Marcos, né? Que é o depressivo. Aro Caius Marcos. Acho que é. Ele ia ser igual o Marcos, depressivo, apático, de sentadão ali. Eu não sei nem porque eu tô existindo. Uma coisa meio assim. Nossa, ia ser muito legal. Tanto que naquela cena que a Alice tá vendo a batalha final, ele só fala, tipo, ai, finalmente, quando um lobo arranca a cabeça dele, né? Nossa, sim. A história dele é muito boa, né? Porque o Aro matou a esposa dele e esconde esse segredo desde sempre. Cara, ai, Stephenie Meyer, por que você tinha que ser racista e não escrever livros? Acontece. Pois. Imagina um livro do backstory dos Volturi, todos os jogos políticos que o Aro tem que fazer ali. Ia ser muito Acho que ela não bom. teria capacidade de escrever. Ai, Ghostwriter tá aí pra isso. Ela tem dinheiro, é só contratar. Ela podia jogar numa AI da vida, né? Certeza que A a gente AI ia jogar, ia fazer o que a gente quer ler. Faz um acordo com alguém que escreveu fanfic, que eu tenho certeza que já saiu fanfic disso. Nossa, Com certeza. eu li tanta Não, fanfic de fica- Crepúsculo, gente. Sim. Tanta fanfic. Isso que eu ia falar, eu li muito também. Tem muita fanfic da Bella com Jacob que são infinitamente melhores e superiores no Hot do que com o Edward, que nem tem Hot direito. Tem um hot e acabou, né? Ela só acorda é toda só- roxa no dia seguinte. Não, tem um que ela acorda roxa, sendo chamada de filha do demônio, que carrega o demônio e foge do Brasil. É uma maluquice aquilo ali. Eu só lembro dela comendo frango e achando que o frango tá Aham. estragado e vomitando na pia. Menina Ai, forte. gente, sério. Sim. Essa Nossa, eu gravidez- lembro disso também. Essa gravidez é muito errado, cara. Absurdamente. O pior de tudo é o Brasil ter precedente, né? Eu acho que lembro que a única coisa que me fez rir em Crepúsculo foi tipo, tinha que ser no Brasil, o precedente dessa treta que acontece. É óbvio que tinha que ser no Brasil. Mas enfim, próxima vamos vez fazer diferente com o tarô. A próxima vez que a gente for para Paraty, a gente vai ter que ir na Cachoeira da Bela, Na tá? cachoeira. É no A gente final não da vai desistir no meio do caminho, por favor. Não podemos desistir no meio do caminho de novo. Porque Eu você, gostei. amigo ouvinte, saiba que eu estava com meu coturno novo, eu tinha um sonho e eu fui pro meio do mato só para chegar na metade do caminho e falar: vamos voltar? Mas aí O meu a gente coturno não era pode novo. entrar no off do porquê voltamos, entendeu? Não, Porque senão não, a gente não. vai falar mal de pessoas e eu não tô aqui Não, pra não. isso. Não é esse o ponto. O ponto é: a gente vai ressignificar. É isso, A gente vai conseguir chegar lá. E vou te dizer, quem me cobrou isso esses dias foi o Panda. Que a gente estava na Flip e teve uma galera da Flip que foi lá, né, para ver a cachoeira e tal. Sim. Aí o Panda falou, cara, é um absurdo você nunca ter me levado lá nessa cachoeira direito, porque já é a O segunda Panda vez. nunca foi também. Não, porque quando eu fui com ele, não sei o que aconteceu, acho que teve muito cachorro na estrada, alguma coisa que a gente acabou voltando no meio do caminho, porque não estava dando para passar. E aí ele falou, cara, Por cachorros? Era o pack do Jacob protegendo a cachoeira. Não vai ter fã de Edward aqui, não. Não sobe, não. Não, e o Panda fala dos pandas. Essa cachoeira não existe. Eu falei, cara, existe, pelo amor de Deus. Aí eu mostrei para ele os vídeos e tal. Ele, que é um Mas foi absurdo, a gente filmado não lá tem, mesmo? mãe. Porque, ó, são 2 vezes que a Cris cria toda uma historinha, gravou aqui a cachoeira de Crepúsculo e tal, e ninguém nunca viu essa cachoeira, só a Cris. Já sim, tem um monte de vídeo. Mas, será que é dali mesmo, Cris? É, Não porque sei. dá para ver o caminho. Não sei, eu acho que você é uma narradora não confiável agora. Todo mundo fala onde você tem que descer no ônibus de Paraty. Não.
É literalmente na única rua que tem ali. Ok. Vou perguntar pro Tarô, Cris. Na próxima Continua com ele. Vou rodar a gente. vinheta. Vou rodar a vinheta. Reflexão da semana com o De Frente com o Tarô. Então vamos ver o que o Tarô tem a dizer, qual é a reflexão dessa semana. Mais uma vez pulando cartas. E temos aqui 5 de copas. 5 de copas, que é uma carta um tantinho melancólica. Aqui normalmente a gente está falando sobre perdas, sobre aquilo que a gente não vai ter mais. E aqui a gente tem que pensar muito na ideia de que não é porque a gente perdeu algo que a gente queria que a gente valorizava, que isso significa que a gente não tem mais nada. O 5 de copas é uma carta que fala sobre aquilo que a gente deixa de possuir, mas ele também é um convite para a gente lembrar daquilo que ainda nos restou. Ele não é uma torre que destrói tudo para te colocar em um caminho que você vai ter que recomeçar e a partir disso crescer. Ele é só um aviso de que você sim vai perder coisas. A vida é um eterno perder coisas. Mas você não pode se entregar para essa sensação de vazio, para essa frustração, para esse desânimo que bate sobre todo mundo quando a gente não consegue aquilo que a gente queria, quando a gente vê o nosso sonho se escapar pelo vão dos dedos, ou quando a gente perde algo que a gente valorizava muito. A gente não pode achar que isso é o todo, que a nossa vida inteira agora gira em torno daquilo que a gente deixou de ter, aquilo que a gente perdeu, aquilo que foi embora. Porque ainda tem muita coisa que ficou, tem muita coisa que a gente tem muita coisa que às vezes a gente só precisa virar a nossa cabeça, mudar o nosso foco e enxergar que a nossa vida não acabou. Não é porque você passou por uma derrota, não é porque você perdeu uma oportunidade, que você perdeu alguém, que você encontrou um término, que a sua vida chegou ao fim. Tem muitas outras coisas acontecendo e o 5 de copas é um convite para que você mude um pouco a perspectiva e entenda que é melhor irem os anéis e ficar o dedo, é melhor você entender que a vida é sempre inconstante, caótica, maravilhosa e incrível, porque as coisas não acabam só porque você perdeu elas. Então, vamos mudar de perspectiva. Cris, você tá mutada. Posso comentar brevemente? Por favor. Cara, isso é muito doido, porque essa sensação que você descreveu é uma sensação muito comum de mulheres no puerpério. Tanto que a maioria das pessoas que se tornam mães geralmente tem um discurso de ai, eu não sou mais a mesma pessoa, a pessoa que eu era antes de ter filho morreu, eu me perdi de mim, tá sendo difícil voltar para mim. Tipo, são discursos super constantes, assim. E desde o início, quando eu engravidei mesmo, nem precisou o Abel nascer assim, desde que eu engravidei, eu tenho um pensamento muito parecido com a definição dessa carta, de que, cara, não tem como eu morrer, porque existe um histórico dentro de mim de tudo que eu já vivi. Mas eu preciso ressignificar muitas coisas e encontrar lugares novos para habitar que antes não existiam dentro da minha cabeça. E a analogia que eu dou é do início da adolescência da Riley, em Divertidamente, quando tem algumas ilhas ali, e aí algumas ilhas são destruídas, e aí depois eles ficam desesperados, tipo, como assim? Destruiu a Ilha da Bobeira, eu amo a Ilha da Bobeira. Aí nasce a Ilha dos Amigos, da família. Então essas ilhas que vão sendo destruídas, elas vão dando origem a outras ilhas mais complexas, que meio que juntam todas essas coisas daquela fase anterior da sua vida, né? E eu acho que conversa muito com essa definição que você deu da carta, o que eu assumi para mim quando eu engravidei. Eu falei, cara, obviamente eu não vou ser mais a mesma pessoa, eu tenho uma criança que depende de mim e que o tempo inteiro vai me olhar em busca de respostas na vida. Então eu preciso ter algumas respostinhas assim para essa criança. E eu preciso encontrar valor naquilo que realmente eu quero que fique e descartar aquilo que eu não vejo mais sentido na minha vida, para eu realmente ser feliz nessa outra trajetória que está seguindo. E foram pensamentos assim muito constantes durante toda a minha gestação, e que eu acho que eu só estou conseguindo viver essa fase da maternidade, do puerpério, esse princípio que é muito difícil, com leveza por causa disso, porque eu sabia que coisas seriam descartadas e que não faria diferença. Do tipo, foi bom enquanto existiu,
mas não vai comigo para essa nova etapa da minha vida. Pode ser que volte em algum momento. Sim. Sei lá, a Bel vai viajar, vai embora para outro país, ou vai para a faculdade, saiu de casa, e eu fale, e se eu voltar lá naquela fase e trouxer algumas coisas daquela época? Pode ser que volte, sabe? Mas é muito bom ouvir isso, assim, tipo, estamos sincronizados. Os nossos ciclos sempre se alinham, né? É incrível. Nós garotas alinhadas no ciclo. Com a universa, aquela, né? Mas é isso, eu achei muito legal, assim, porque realmente eu vejo que é muito difícil fazer isso. Não é uma coisa simples, não. Tem muita gente com muita dificuldade mesmo, assim. E vou falar isso, eu acho que conversa total com o tema, né? Com o Crepúsculo, né? A Bella morrendo e começando uma nova vida vampírica. E não deixa de ser uma parte do momento da nossa vida que já mudou há 20 anos, né? Então, tipo, a gente não é quem a gente era 20 anos atrás, 15 anos atrás. Não nasci no portal, em breve eu farei 15 anos. Então é legal realmente ter esse Throwback Thursday, assim, né? Que a gente olha para trás e fala, olha só como era antigamente. Legal, né? A vida muda. E o que a gente trouxe, o que a gente não trouxe, o que seguiu, o que vai mudar de novo. E vai indo a vida, né? É entender que a gente nunca tá, nossa, a minha vida acabou, nunca mais vou ser o mesmo. Mas agradecer, você passou por um momento, talvez não foi muito bom, talvez foi bom, talvez foi incrível, mas você tem uma longa jornada pela frente para viver outras coisas. E o caos da vida é a parte mais maravilhosa, porque tudo muda o tempo todo. Então, é só a gente abraçar essas mudanças para não sofrer tanto, enquanto a gente é jogado de um lado para o outro, nesse caos delicioso. Não, e eu acho que toda interpretação de tarô, por mais apocalíptica que pareça, a visão apocalíptica do negócio é muito mais nosso medo do que, de fato, a interpretação do negócio. E eu sou a prova viva disso, né? Então, sempre voltarei nesse ponto. O tarô nem sempre tá prevendo o apocalipse, gente. Às vezes ele só está prevendo realmente um ventinho que vai bater, assim, uma brisa. A gente que pensa no apocalipse sempre, né? Bem isso. É muito bom lembrar disso. Dicas. Quem começa? Eu estou cuidando de uma criança. Tá, ok. Então, para a gente trazer aqui recomendações que faltou no último Aurora Cast, porque a gente estava em atos, tá, gente? Tem que ter um tempinho ali para a gente se reacostumar com o ritmo das coisas. Eu tenho uma recomendação que é muito legal, que se chama Os Relatos da Guerra da Tempestade, de Brandon Sanderson, que é uma saga de fantasia épica. Está sendo publicada aqui no Brasil pela Trama. São livros enormes, eu sei, intimida, é muito grande. Eu estou lendo o segundo agora e é realmente um calhamaço. Mas flui tão gostoso, é tão envolvente, é tão impactante, e é uma história tão bonita que você simplesmente devora os livros. É basicamente a premissa de um rei morre, o reino entra em uma jornada de vingança e justiça, e pessoas são pegas no fogo cruzado disso. E como um todo, eu acho que o livro discute muito o que é honra, o que você está disposto a fazer para sobreviver, e como você pode ter que se perdoar das coisas horríveis que você fez no passado, porque sempre existe espaço para mudar, se você quiser mudar, no meio de uma fantasia com espíritos e questionamentos e conspirações, e uma história que vai ficando cada vez maior e cada vez mais insana, e eu estou amando cada segundo. Então, leiam Os Relatos da Guerra das Tempestades, de Brandon Sanderson, que é publicada aqui no Brasil pela Trama. Muito bom. A minha recomendação, eu fui na vibe de Crepúsculo mesmo, que é o livro Morando com um Vampiro. É um livro curtinho. É uma delícia. Quem tá vendo o vídeo vai ver este daqui. Gente, é uma delícia, sério. Ele é curtinho e ele é divertido, porque o vampiro em questão, ele é, tipo, antigão e ele vive como antigamente, assim, então ele tentando entender o que é um celular, como pedir um café num Starbucks, que é cheio de firulas, assim. Sim, é muito divertido. Um romancezinho leve, gostoso e bem divertido mesmo. E tem uma sequência, eu ainda não li ele,
Mas não é pelo que eu entendi, não é necessariamente uma sequência, tipo, tem que ler um e tem que ler o outro. É tipo, agora é focado em outro casal que apareceu no primeiro livro, né? Amo! Bem legal. Sim, Bem legal. é muito gostosinho, sério. Uma E ele é coisa pertinho. meio. Ai, gente, Missão Casamento? Esqueci o nome dos livros. Clube do Livro dos Homens. Missão é o segundo livro. Tava tentando lembrar o nome do primeiro livro, que é o Clube do Livro dos Homens. Que é meio isso, né? Começa de um jeito e depois cada livro é de um casal e os outros são só coadjuvantes, assim. Uhum. Cara, eu vou dar uma dica que não é livro, não é série, não é filme, não é nada disso, mas é um canal do YouTube. Porque amamentando, basicamente, eu vejo coisas que não me comprometem, não me deixam ansiosa, querendo continuar desesperadamente. Justo. Então, eu tenho visto muito YouTube e eu e o Panda, a gente está numa de tentar absorver da melhor forma possível todo esse cenário político brasileiro, entendendo muito todos os pontos de vista e os movimentos, principalmente depois do Apocalipse nos Trópicos, né, que a gente assistiu o filme da Petra. E aí a gente ficou, cara, tipo, é muito mais profundo tudo, sabe? E é muito mais longínquo essa questão política brasileira. Vem de muito tempo e vai durar ainda muito tempo. Então, acho que como pais de uma criança, a gente se preocupa de dar uma educação política para ele não se tornar extremista do jeito que o mundo tem se tornado. Eu quero que ele tenha consciência política, sabe? Porque ele vai viver num mundo mais extremista do que o mundo que a gente está vivendo até agora. Sim. Que essa é a tendência do mundo. E aí a gente tem acompanhado alguns canais, e eu queria muito recomendar o canal da BBC, que eles fazem muitos mini documentários de 15 minutos, 12 minutos. É um canal super jovem, apresentado por pessoas super jovens, jornalistas super jovens, mas eles fazem resumos muito interessantes e vídeos muito interessantes, explicando tudo muito bem, de uma forma muito didática, assim. Então, você quer entender como construiu a esquerda no Brasil, a direita, a história de cada um. Então, tem um mini documentário sobre a história do Bolsonaro, sobre a história do Lula, sobre como esses movimentos políticos foram acontecendo. Cara, a história do Bolsonaro, você vê, assim, ele estava predestinado a ser quem ele era, assim, porque ele realmente estava envolvido com questões extremistas e admirando pessoas de extrema direita desde muito criança, de onde ele nasceu, assim, tipo, ele é fruto do meio dele, realmente, ele é um produto do meio. Assim como Lula é um produto do meio, assim como vários outros políticos brasileiros estereotipados são. Então, é um canal muito interessante para você se politizar, não para você escolher um lado, não para você entrar nessa batalha de cabeça, mas para você entender e estudar. Eu acho que é o que falta hoje no Brasil, nesse campo político, sabe? Pessoas que queiram sentar, estudar e ler e entender que não é apontar o dedo falando você está errado. Tipo, conversa com as pessoas, sabe? Obviamente com quem tem cérebro, para a gente conversar com quem na luta que não tem cérebro. Mas é um canal que tem me agradado bastante, tem muitos mini Globo Repórter, assim, entre aspas, sabe? Vários temas diferentões e gostoso, porque, sei lá, no almoço você quer ver como vivem os velhinhos mais velhos da Itália, você consegue ver isso, sabe? Umas coisinhas assim, meio Globo Repórter mesmo. Então é um canal que eu gosto bastante, que distrai muito a mente e te informa, te educa de alguma forma. A Aurora Cast também é informação. Ah, é cultura, né? É tudo, gente. Somos a melhor companhia, não é mesmo? Exato. Inclusive, eu estava muito pensando que, caso nos próximos meses a gente se encontre em um mesmo lugar, em uma mesma cidade, em algum momento, a gente podia tentar fazer um encontrinho Aurora, né? Ai, podia mesmo. Podemos. Com Auroras, para tentar tomar um chá, um café, ou um vinho. Ou a nossa introdução, tiver um gato passando no fundo. Tentar viver nossa introdução. Certo? Certo, Bela. Certo. Vamos? Temos. Obrigada a todo mundo que ouviu, que curtiu, que viveu mais um Aurora Cast. Espero que vocês estejam amando o nosso retorno, tanto quanto nós, porque a gente está se vendo toda semana e conversando toda semana. Sim, isso é muito bom. Beijos. Beijos. Qual recado final eu boto, gente? No outro eu botei o mesmo do início? Sim, foi, para fechar ali bonitinho. Então vamos para o mesmo do início. Você está ouvindo o Aurora Cast.